Fala pessoal, muito boa noite. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, esse vídeo de fechamento, analisando aí as oportunidades, a leitura, enfim, as oportunidades que nós tivemos na sala pela manhã e também o gráfico aqui, o que nós tivemos à tarde, né? Aqui pode observar que o índice, realmente em dados momentos ali, não foi tão técnico, porém, dentro da leitura macro e os alvos de FIBO foram atingidos, né? Inclusive aqui, né? O fechamento do dia foi no alvo. Eu comentei sobre a possibilidade da gente ter o mercado em 118 mil, ok? Foi aí cerca de 270 pontos para bater esse 118 mil. De qualquer modo, do primeiro pivô do dia, isso no intraday, tá? Isso no intraday foi atingido o alvo, ou seja, primeiro pivô que teve no dia, você pode projetar ele, foi o que aconteceu aqui, ó. O mercado corrigiu isso nos 5 minutos, alvo lá em cima. Na sala pela manhã, o que a gente tende a projetar se a gente não tem um pivô e a gente pode projetar como expectativa mínima com essa aqui, ó, perna alternada. Porém, na sala, inclusive, falei que não é uma das oportunidades que eu mais gosto, correto? Não oportunidades não, perdão, não é uma das projeções que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito mais do espelhamento e do pivô, como aqui, né? Essa projeção. Porém, deixa eu aproximar bem aqui. Porém, essa leitura foi a do começo do dia, né? Isso que nós tínhamos aqui para ser projetado. A partir dessa projeção, nós entramos aqui, ó. Pode ver que vamos ver se foi buscar o alvo. Olha aqui, ó. Se a gente for considerar, passou, né? Seria até bacana, porque de qualquer modo foi até lá, né? E o que eu falo, o principal da FIBO é trazer expectativa de alvo, né? Então, claro que quando a gente tem uma leitura como essa, de um pivô projetado, e a gente tem aqui os pontos de pullback, ó, um topo duplo, inclusive aqui na região de 100%, e depois na sequência de busca aqui, o alvo do 61.8 é bem interessante você ver como que FIBO é realmente uma ferramenta incrível, tá? Mas vamos lá. Então, eu vou apagar, eu vou deixar essa FIBO aqui, tá bom? Ela foi bem técnica, é interessante para a gente mapear o cenário, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro movimento que fez, então o mercado começou a subir, foi indo, nós tínhamos retração aqui também de toda a queda de quinta-feira. Primeira correção que ele faz, superação da máxima do gatilho candle 12, a gente pode optar pela compra. Um segundo ponto de compra seria no rompimento desse candle 14 aqui, né, porque ele ativa o pivô, e aí você pode optar por pegar aqui um pullback escondido, ou efetivamente entrar ali com o stop aqui abaixo, tá bom? Stop maior. Eu gosto de pegar no gatilho, inclusive você pode tanto pegar no gatilho e fazer uma adição de contrato aqui, quando efetivamente ele rompe, ativa o pivô na alta, também é uma possibilidade. Então você, por exemplo, você quer participar de 10 contratos numa operação dessa, então você entra aqui no gatilho, e aí você faz uma adição aqui em cima. A entrada foi aqui, ó. Deixa eu só corrigir, ó. Foi bem aqui, tá bom? Isso aqui é um PC na MM8, tá bom? Quem assistiu minhas aulas lá, eu compartilho sobre essa leitura e realmente dá muito certo. Então, a gente tem a estrutura da VWAP ancorando o preço para cima e as médias também ancorando para cima. Mais ainda a média de 8, porque a média de 20, quando nós temos um mercado em gap, que foi aquilo que nós tivemos aqui, ó, olha o tamanho do gap. Né, considerar o fechamento de quinta para a abertura nesse mercado, 800 pontos, né, ou seja, foi um gap de força, comprovado ainda pela ação do preço, que foi terminar lá em cima, então foi um gap de força, correto? Por que eu acreditei que nós iríamos para alta? E inicialmente não era essa alta para romper a máxima da semana passada, a máxima de quinta-feira, não era essa a leitura inicial, era a gente ter a expectativa de uma correção desse movimento de baixa, certo? Porque nós atingimos, aqui foi lindo sexta-feira, primeira entrada do dia, né? Olha aqui, ó. Era ter deixado até o final do dia, que foi o que eu fiz hoje, né? Parcial, lotinho, restante dos lotes no break-even, e poderia ter deixado. Na sexta, o que me estragou foi querer comprar aqui, ó. Eu tirei o meu stop, né? Tirei o meu stop, coloquei aqui, quando ele estopou, eu vi essa leitura aqui, eu falei, vou comprar. Né? Claro que na sequência ainda acabei vendendo. Então hoje o que eu fiz? Simplesmente fiz essas entradas e deixei nos alvos, né? Tanto que foi aí beliscar 1.400 pontos. Mas vou deixar essa questão dos pontos para lá e voltar para essa questão técnica aqui. Não respeitou a retração, né? Continuou subindo.
O interessante aqui que esse ponto que buscou na quinta-feira, e eu compartilhei isso no pré-mercado de quinta-feira e nos dias anteriores que eu vinha comentando sobre essas questões, era essa leitura aqui, ó, dele corrigir esse movimento, certo? Ele corrigir esse movimento aqui, que foi o que fez na quinta-feira, para ele acionar aqui um pivô na alta, tá? Então, a gente pode ver esse comportamento dele aqui para alta. Então, acredito que amanhã a gente pode ter até mais alvos aí, 118, faltou 118 mil, né? Os próximos alvos aqui em cima, mas eu vou deixar essa leitura de FIBO e as projeções aí para amanhã. Para a gente fechar esse ciclo aqui das oportunidades no intraday, nos 5 minutos, aí o que que acontece? A gente vai fazendo a gestão da operação. Que eu compartilhei. Você vai fazendo, isso compartilha. Eu tenho uma aula com os alunos da sala que eu comentei sobre a gestão. Então, você vai fazendo barra aqui, ó. Candle 16, né? Deixou uma gordurinha aqui. O meu stop de parcial foi aqui, ó, Candle 18, certo? Parcial. Quando faz essa parcial aqui, quando que eu vou arrastar de novo o restante dos stops, dos demais contratos? Apenas quando romper essa máxima. Aí sim eu tenho um fundo seguro para mim trazer minha ordem. Senão eu vou ficar muito à mercê aí da possibilidade de tomar uma violinada e ficar de fora da operação. Observe que a partir das 10h10, o mercado ficou feio, ou seja, eu sempre compartilho, né, que até as 10 horas o mercado tende a ser mais errático. Após as 10, o que tende a acontecer? Tende a acontecer que ele vai ficar aí mais direcional. Se a gente parar para observar, o mercado andou até as 10 horas, olha esse candle aqui, ó, das 10h10, ó. O que aconteceu depois? Até 1h da tarde, ó, subiu? Sim, mas olha o movimento basicamente de deriva que ele fez, ó, 550 pontos mais ou menos aí em 2 horas e 30 minutos. Né? Então, para ver que até vale entrar aqui nas oportunidades antes das 10 horas com menos contratos, né? Sempre fazendo uma gestão mais segura, porque o maior índice de stop, eu particularmente no índice futuro, é antes das 10 horas, porque é um mercado especulativo, né? Não tem um mercado à vista para acabar suprindo. Mas voltando aqui às questões, estopado aqui, eu só vou arrastar meu stop a partir do momento que eu tiver um novo fundo, e eu só tenho um novo fundinho quando eu tenho a máxima dele rompida. Então aqui, ó, rompeu, eu vou trazendo minha ordem. Aqui nesse alvo, né, eu não realizei, eu fui realizar aqui, ó, fui realizar aqui, e aí, aquele contratinho que fica, né, o restante de contratos, isso eu faço para quem, eu faço particularmente porque eu gosto de operar tendência, e aí você faz a parcial aqui, a nova parcial, e o restante dos contratos, vem onde? Eu sempre comento que você pode, sim, sair totalmente da operação, ou simplesmente você deixa 1, 2 contratos, né? Dependendo da quantidade que você opera, no break-even, para você buscar movimentos maiores. Por quê? Porque o teu ganho, ele está nessa pernada aqui, ó. A partir do momento que ele perde aqui, aí é uma escolha, sim, você realizar, sair total da operação, não mais operar, ou simplesmente no break-even e deixa aí, né? Eu sempre compartilho, né? 99% no bolso, mas aquele 1% deixa romper na alta. Claro que, né, poderia ter realizado, recomprado aqui também, ó. Aqui ficou meio confuso ainda, né? Poderia pegar uma estrela cadente para queda, mas tem um ponto interessante que eu vou compartilhar com vocês, que foi uma retração. Então, se você tem um movimento direcional, é interessante que você venha puxar aqui FIBO, né? Máxima e mínima aqui do movimento, tá? Do movimento. Inicialmente, sempre eu vou jogar... Opa, perdão, aqui a última... Aqui, ó, última pernada, ó. A perna 1, perna 2. Não sei se foi uma perna 3 aqui, ficou bem feio o mercado, tá? Ficou bem feio. Mas esse último movimento aqui foi que eu puxei retração. Olha os pontos que ele segurou aqui, ó. Olha os pontos que ele segurou. O detalhe é que eu deixei até parcial, porque eu daí acabei não ficando no computador à tarde, acabei não operando à tarde, né? Agora que eu voltei para gravar esse vídeo aqui. Mas essa foi a leitura, por isso que eu falo que é importante você gerenciar a operação, essa questão de trabalhar com mais contratos, né? Um contrato realmente é muito complicado, então muitas vezes o aluno acaba saindo, daí para ele fazer uma reentrada, ele vai ficar diante dessa situação aqui em que o mercado não evolui, né? Ele vai ficar pagando stop. Teve gente que pegou aqui no 22, teve gente que participou aqui, ó,
no candle 32. Teve gente que foi entrar no 36 aqui também, tomou stop, mas enquanto ele estiver acima das médias, você continua trabalhando a favor da compra. Essa entrada acho que foi bacana aqui, ó, foi a melhor ainda. Diante desse cenário aqui, o 32 foi bacana, porque ele rompeu a mínima, né, uma armadilha na média. Quando ganha máxima aqui, ó, pena que não evoluiu o preço, correto? Na sequência aqui um topo duplo, só que não, nos 5 minutos não deu, para mim não deu entrada, ó, ele perde a mínima aqui do 42, mas ele não dá entrada, não dá uma barra ignorada. E esse candle aqui, ó, foi o maior volume financeiro do dia. Se esse candle tem um fechamento sem pavio, um candle mais de força, certo? Poderia esse mercado vir mais forte para queda. Mas quando você tem um candle que ele é meio não, né? Um candle estranho aí, ó, o candle 55 sem uma formação, pode parecer um martelo, pode ser um spinning top, né, com muito pavio. Se tiver muito volume, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes ele não continua esse movimento prévio que está sendo apresentado, tá bom? Ele pode não continuar, e foi realmente o que fez aqui, ele não continuou o movimento, ele acabou revertendo, né? Realmente foi um candle com bastante volume financeiro, ou seja, teve muita troca entre compradores e vendedores nesse candle, tá bom? Mas aí, se eu for considerar algumas oportunidades à tarde de reentrada, eu consideraria aqui, a partir do momento que eu tenho as médias alinhadas, tá bom? Aqui ficou confuso, né? Ficou feio o movimento, tá? Então, eu acredito que seria essa entrada aqui bacana para ele buscar aqui o 100 e... A expectativa era 118, né? Então, foi essa leitura. Observe que esse melhor movimento hoje, né, foi antes das 10, então as melhores estruturas, os melhores movimentos foi antes das 10 horas, né? Normalmente a gente vê após as 10 horas. Então, foi isso que nós tivemos aqui, tá bom? Essa é uma análise bem superficial, realmente para arrematar essas oportunidades. É claro que quem está dentro da sala consegue ter um aprofundamento ainda maior a respeito dessas oportunidades, em tempo real, isso que é bacana. Então, a gente participa em tempo real, a gente faz a leitura em tempo real, e a dinâmica, né, a absorção do conhecimento e toda essa dinâmica acaba sendo muito mais interessante. Você consegue maturar o teu operacional de uma forma muito mais eficiente, né? Não quero falar de uma forma rápida, né, da questão de você antecipar passos ao longo da caminhada, não, mas realmente você consegue ter um aproveitamento maior, né? Analisando o mercado ao vivo junto comigo ali, isso acaba sendo interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa análise rápida, análise de certa forma superficial, e entender que gatilhos técnicos como esse PC aqui é sensacional, tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima análise de fechamento.